uma das Coreias, houve uma determinação de lei marcial, com pedido de prisão de opositores e mesmo redução de funcionamento do Congresso. Você pode não acreditar, mas foi na Coreia do Sul. O Congresso Nacional Coreano derrubou a lei marcial. O presidente voltou atrás e agora possivelmente virá o processo de impedimento. Eita, quanta reviravolta! Vamos falar sobre esse caso com o nosso maravilhoso Dr. Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa tarde, Dr. Bruno. Fiz jus aí ao drama do texto? Tá mutado, filho? Tá mutado. Salve, doutora Ana. Sim, fez jus ao texto, maravilhoso. E realmente é essa questão, né? Essa provocaçãozinha, né? Porque a gente sempre vai falar da Coreia, de perda de direitos e etc. O pessoal tenta jogar para a Coreia do Norte. E a gente agora está vendo o que acontece na Coreia do Sul. Óbvio que a gente vai explicar com mais detalhes, mas para o pessoal saber foi uma tentativa de golpe, né? Tentaram um golpe, mas saiu pela culatra, ou seja, atingiu aqueles que tentaram fazer isso, né? Então, o que a gente tem inicialmente? É importante dizer que a gente não pode negar, assim como no Brasil, que uma tentativa de golpe é uma tentativa de golpe. Porque se o golpe dá certo, é como se nada tivesse existido. Por exemplo, se a gente for lembrar de Mianmar, por exemplo, um golpe aconteceu lá, está lá até hoje, e cadê os Estados Unidos levando democracia, né? Não tem. Lá não tem petróleo, se tivesse, talvez houvesse algum interesse a mais aí, né? Mas, enfim, de toda forma, a questão é, na Coreia do Sul, o que acontece fizeram utilização de uma regra que tem desde uma época de ditadura lá na Coreia. Para vocês saberem, a Coreia teve 6 alterações em Constituição, teve uma alteração muito complexa, né? A Coreia do Sul ela passou por muita transição e até hoje, inclusive, tem bases estadunidenses lá dentro. Então existe uma força e uma pressão política muito grande naquela região. Inclusive, uma preocupação daqueles que, como eu, gostam e estudam a Ásia, estão se preocupando, é que o que tem nessa guerra e nesses debates sobre Ucrânia e Rússia vão para essa região asiática. Infelizmente, mas é o que temos. Então, assim, o que aconteceu para mostrar para o pessoal? O presidente ele já estava sendo ameaçado de um processo de impedimento, né, o famoso impeachment, mas por conta não só de corrupção dele, mas de familiares. E ele entrou lá da mesma forma que um certo ex-capitão, que nunca foi capitão, na verdade, né? Ele era um promotor que se dizia contra a corrupção e que queria combater as questões do governo. Ele foi eleito com menos de 1% de diferença para o segundo candidato. E aí ele entrou com essa ideia de combate à corrupção. Olha só a similaridade, né? Aí ele também se colocava como outsider. Eu não sou da política, sou doutor, né? Então ainda tem essa. E aí, para continuar, se isso tudo não fosse suficiente, para continuar, ele tomou medidas, né, para tentar combater, segundo ele, né, combater o comunismo, tá bom? Então, ou seja, ele diz que essas medidas para ele fazer essa lei marcial para combater o comunismo que está chegando aqui na Coreia do Sul, tá ok? Então, basicamente, foi mais ou menos nesse nível que foi a fala dele, né? E entraram com essa lei marcial. Só que o que acontece? O parlamento sul-coreano, para vocês saberem, lá é só uma câmara, né? Lá o Congresso Nacional que chama lá, é uma câmara só. Aqui a gente tem o Senado e a Câmara dos Deputados, lá é um só. Eles, nesse decorrer do tempo, eles vetaram essa lei marcial. Só que a gente tem algumas coisas de interessante para mostrar nesse contexto. Antes de eu falar disso, eu queria pegar a matéria e aí eu vou trazer alguns detalhes para vocês a partir da matéria. Vamos lá.
Vamos nessa. Tá aqui. Crise na Coreia do... Matéria da BBC News Brasil, tá? Crise na Coreia do Sul. Presidente recua e revoga a lei marcial após veto do parlamento. Matéria de ontem ali. Parlamentares da Coreia do Sul derrubaram nessa terça-feira, dia 3 de dezembro, madrugada de quarta, 4 de dezembro, em Seul, o decreto de lei marcial no país anunciado horas antes pelo presidente Yoon Suk-yeol. Eu espero que eu tenha falado corretamente, mas provavelmente não. Após o voto do parlamento, Yoon reuniu seu gabinete, decidiu recuar e revogou a medida, de acordo com a agência de notícias pública Yonhap. As Forças Armadas sul-coreanas também dissolveram o comando formado para coordenar a aplicação da lei marcial. Essa medida é declarada em situações de emergência e dá poderes às autoridades militares, quando a autoridade civil é considerada incapaz de lidar com a emergência. Exato, até aí tá ótimo, Ana. E o grande detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: vocês vejam que é o presidente que revogou, né, que tentou ir atrás, porque não teria dado certo, e ele jogou a bomba para o ministro da Defesa, que fez a renúncia, dizendo: olha, foi culpa minha, foi mal, vacilei, e tentou pular fora. Só que ele não vai conseguir fugir dessas estratégias do presidente. Por que não vai conseguir? E aí tem alguns detalhes. Primeiro, eu quero elogiar aqui uma parlamentar, tá? O que ela fez? Tentaram invadir lá o Congresso. Essa parlamentar tirou o fuzil da mão de um policial e falou: como vocês ousam fazer isso? Mano, assim, que orgulho. Porque, assim, coragem dela lutar pela democracia nesse nível. Uhum. E é aquele negócio, nem todos nós conseguiremos fazer isso e nem se espera que consigamos, tá? Sim, Mas o que eu até quero dizer porque, né, no Brasil isso aí seria um tiro muito mais fácil. Vamos combinar. Exatamente. Então, assim, eu quero primeiro elogiar a coragem dela de fazer isso, porque é frente a uma tentativa de golpe que a gente vê como é que cada um se comporta. Então, assim, ela mostrou a coragem dela e todo o meu respeito a essa postura da parlamentar sul-coreana. E aí a gente tem mais um detalhe que a gente não pode esquecer. Durante a lei marcial, teve um período aí de vigência dela, né? O que aconteceu? Foram decretadas prisões de opositores, de membros de partido e mesmo de atuação de restrição do Congresso. E por que isso? Justamente porque o presidente ele queria afastar toda e qualquer dúvida sobre a incapacidade dele de gerir a atual situação e sofreu o impedimento que ele iria sofrer. E eu queria mostrar, Ana, se puder, tem um linkzinho aí do New York Times, que é o organograma, né, um esquemazinho que ele mostra para gente os processos de como é que funciona na Coreia do Sul. Diferente do Brasil, que, por exemplo, o judiciário não se mete sobre essa situação, né, inicialmente, na Coreia do Sul, a gente aqui tá em inglês, né, mas acho que pode baixar, o legal é só mostrar essa questão, né, de que o presidente vai ter a questão de ser o impeachment, e se ele, como que se diz, se ele renunciar, vai o poder para o primeiro-ministro. Agora, se ele não renunciar, aí vai ter a votação da Assembleia Nacional. E aí mostra a composição da Assembleia Nacional. Se ele renunciar, acabou, beleza. Agora, se não, vai essa questão. A oposição ela tem 175 assentos. E a favor dele tem 108. De outros partidos são 17. Vamos contar o número de quadradinhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas do partido dele votando contra ele já era. Exatamente. 8 votando contra ele já era, porque precisa de ter 2/3 dali, né? Eles já contaram para mim aqui na matéria. Exatamente. E aí eles tendo isso já é impeachment. E sendo que basicamente isso. Aí, obviamente, o organograma vai mostrar os detalhes, né? Aí o primeiro-ministro vai assumir de toda forma, né? Porque aquele detalhe,
A Coreia do Sul, ela tem um presidente e ela tem um primeiro-ministro, tá? É o nome que se dá justamente esse representante que atua nessa ausência. E após isso, vai lá para a Corte Superior, na Suprema Corte da Coreia do Sul. Então, esse organograma é legal para mostrar, só para vocês entenderem como é que funciona lá na Coreia do Sul. De toda forma, esse impeachment ele é encaminhado para a Suprema Corte para validação. Já no Brasil, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas no golpe que teve aqui que o Temer assumiu, o presidente do Supremo ele foi colocado lá no Senado como a pessoa que iria fazer a coleta dos votos, que iria fazer o acompanhamento do impedimento. Então, tem essa diferença. Mas o importante que é legal a gente falar aqui é que, primeiro, houve isso foi não só uma tentativa de golpe, mas houve tentativa de prisão de opositores. Isso aconteceu. E é bom, como a gente estava até conversando aqui nos bastidores, a questão de como a gente está vendo os golpes falharem. Falhar feio, falhar rude. Isso é muito bom. É muito interessante ver isso. E eu espero que a gente esteja num caminho para uma conscientização maior sobre o que é a democracia. Então, é basicamente com essa mensagem que eu termino aqui a minha fala. Muito bom. Eu estava mesmo com essa dúvida, Bruno, te agradeço por trazer essa informação, inclusive, do que ia acontecer depois, né, dessa tentativa de golpe na Coreia do Sul. Então, certamente, né, há uma moção aí para o impeachment, né, que enfim, é meio que esperado nesse caso, e aí ele tem a chance, isso me surpreendeu, ele tem a chance de renunciar antes, né, existe oficialmente esse tempo para renúncia ali, previsto tudo, né, no esquema todo. E aí, se não, daí vai para a votação. Você acha que tem alguma chance dele não ser impeachmentado, que é uma palavra válida em português? Exatamente. Ou impedido, né? A gente usa como a gente Eu gosto de impeachmentado. Também é bom. O ponto é o seguinte, basicamente, ele já estava sofrendo esses ataques. Então, essa tentativa de lei marcial foi uma brecha de algo que já devia ter sido tirado da Constituição coreana, mas que não foi tirado, e ele se aproveitou dessa fina brecha. Então, assim, não acho que ele vai fugir do impedimento, do impeachment, mas eu só veria quando, né? Eu acho que pelas tensões políticas, isso deve acontecer até essa sexta, acredito eu. Mas, obviamente, que vai depender de como essas tensões elas vão se desenvolver. Já havia um processo contra ele, inclusive, como eu falei, isso foi utilizado como uma última arma. Agora, a fala do ministro da Defesa dizer que foi culpa dele, a total responsabilidade dele, isso aí é para tentar aliviar para o presidente. Isso aí não cola. Não, eu ficaria muito surpresa se depois de uma tentativa descarada de golpe não acontecesse nada. Mas nós somos brasileiros, quem pode julgar, né? Antes da gente encerrar, Bruno, eu queria lembrar uma coisa. Me lembraram hoje que a Coreia do Sul já teve uma presidente que foi afastada por envolvimento com a seita, não foi? Sim, exatamente. Uns anos atrás. O que acontece. Se você pegar essa região, né, da Ásia, existe uma atuação de seitas, uma atuação. É complicado. A geopolítica asiática e a relação com as seitas é complicada. Você vê que no Japão, por exemplo, o ministro Shinzo Abe ele foi assassinado por conta também de uma pessoa ligada a uma seita, sendo que ele também tinha uma relação. Então, ou seja, é muito curioso como essas coisas funcionam. Obviamente que tem que se analisar mais a fundo, mas é complexo. Por falar nisso, vou aproveitar os últimos segundos desse corte para contar que nós gravamos ali na TV Cringe, deve sair essa semana, um vídeo sobre seitas que usam recursos pop para conquistar os seus seguidores, vamos chamar assim. E uma delas é uma seita no Japão que se chama Happy Science, que usou muitos animes aí como método de recrutamento aí para os seus apoiadores. Fica aí a dica, a recomendação. Bruno, voltamos em instantes, hein?